alunos, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, estudando um pouquinho dos vírus e falando um pouquinho sobre classificação dos seres vivos. E já vamos explicar um pouquinho melhor essa diferenciação, beleza? Deixa eu acertar aqui na câmera, para vocês me verem um pouquinho melhor. Assim tá melhor. Deixa eu diminuir para mostrar isso para vocês, pode ser? Vamos lá. Já diminui. Deixa eu acertar aqui. E pronto. E a gente começa falando dos vírus. Gente, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que eles são parasitas, eles precisam de outros seres vivos, eles precisam utilizar a energia de outros seres vivos, as estruturas dos outros seres vivos, as funções que os outros seres vivos conseguem fazer e eles não, para conseguirem sobreviver. Eles são intracelulares, eles precisam viver dentro celulares, célula, ou seja, eles precisam viver dentro de outra célula, e eles são tudo isso de forma obrigatória. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que eles necessitam estar dentro de uma célula intracelares, utilizando a energia dela, parasitando, para conseguir fazer cópias de si mesmos, ok? Eles são acelulares, então eles mesmos não têm células, beleza? E eles estão vivos. Existe um grande debate sobre isso. Cada um de nós pode ter uma ideia pré-concebida. Existe um grande debate entre os cientistas. Então, quando vocês responderem para mim, professor, ele está vivo ou ele não está vivo, dependendo dos seus argumentos, eu posso aceitar. O que hoje em dia os pesquisadores eles entendem, hoje em dia há de consenso na comunidade científica, é que não, eles não estão vivos. Por quê? Porque eles não têm metabolismo, eles não conseguem se reproduzir fora da célula. Então, fora de uma célula, um vírus ele tem o comportamento de uma partícula de poeira, poeira que você varre dentro de casa. Então eles não fazem absolutamente nada. Só dentro de uma célula que eles começam a atuar, beleza? Por isso que hoje em dia a gente não considera mais os vírus como seres vivos, ok? A estrutura viral, ela é uma estrutura extremamente simples, como eu falei para vocês, eles não são compostos por células. Então eles têm uma capa de proteína, um envelope de proteína, aqui dentro eles têm material genético, eles podem ter algumas enzimas também, algumas proteínas, algumas enzimas, e eles podem ter uma camada lipídica, ou seja, um envelope. Não necessariamente todos têm, alguns apresentam. Beleza? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para comentar um pouco ainda sobre vírus, se eles são vivos ou não. A gente acha que, existem duas grandes formas que os vírus puderam se originar. Duas teorias acerca da origem dos vírus. Então, a primeira dessas teorias é que os vírus eles seriam especializações extremas de parasitas. Normalmente, quando a gente fala de parasitas dentro do reino animal, alguns parasitas animais eles perdem muitas funções, muitas formas, porque eles só necessitam absorver a energia que o outro ser vivo está produzindo para eles. Então eles perdem sistema digestivo, eles podem perder membros, eles podem perder até musculatura como um todo, porque não vai haver necessidade. Por exemplo, os vermes que vivem dentro dos nossos estômagos, os parasitas que podem viver dentro dos nossos estômagos, eles perdem sistema digestivo, eles perdem musculatura, eles perdem quase tudo, porque eles vivem ali só absorvendo os nutrientes já digeridos. Então, uma das ideias, uma das teorias acerca da origem dos vírus seria essa. Eles seriam parasitas tão especializados que eles perderam tudo. Eles perderam até as células. Essa é uma teoria. Segunda teoria diz que os vírus eles seriam, na verdade, outras formas de vida que seriam descendentes de uma primeira forma de vida. Então, a vida ela poderia ter se organizado antes de ter se organizado com células. Como assim? A gente fala que a origem da vida ela se originou, e a origem da vida de todos os seres vivos, porque todos nós estamos ligados, vou falar disso já, a partir de um único ser vivo. Esse único ser vivo que viveu há cerca de 4 bilhões de anos, ele já tinha célula, ele tinha DNA, ele é o ancestral comum de todos os seres vivos do planeta Terra. O que essa outra teoria sobre a origem dos vírus fala é que os vírus eles também teriam um outro ancestral, ou seja, eles teriam uma origem anterior a essa. Hoje em dia a gente entende que a origem dos vírus ela tem mais a ver com um ou com outro, mas os debates ainda continuam, beleza? Vamos continuando por aqui, a estrutura viral e aí a reprodução desse vírus. Como é que vai se dar a reprodução, desculpa, gente, a reprodução desse vírus? Ela pode se dar de duas formas. A primeira delas é essa daqui.
uma forma mais agressiva de infecção viral. O vírus ele entra, ele coloca o seu material genético aqui dentro da célula. Esse material genético ele sequestra o maquinário. O que significa dizer isso? Sequestra o maquinário e o celular. O que significa dizer? Significa dizer que ele usa todas as estruturas e funções dentro da célula para o seu próprio prazer. Ou seja, ele usa para seus fins. Então ele usa o maquinário celular para reproduzir o seu próprio DNA, o seu próprio material genético e para produzir proteínas. E aí no final eles vão se juntando, vão se montando e arrebentam a célula, deixando muito mais vírus soltos para continuar a infecção. Esse é o ciclo lítico, ok? Então, o vírus chega, coloca o material genético para dentro, esse material genético usa a célula para fazer mais material genético e mais proteína, monta os dois juntos e arrebenta a célula, deixando um monte de vírus livres. A outra forma dos vírus se reproduzirem é um pouco mais no sapatinho, que é o chamado ciclo lisogênico. O que é o ciclo lisogênico? No ciclo lisogênico, aqui ó, o vírus ele coloca o material genético dele para dentro, só que esse material genético ele é incorporado ao DNA. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele é incorporado, ele é colocado no meio do DNA da célula hospedeira. Então no DNA da célula hospedeira tem gene da célula, gene da célula, gene da célula, DNA viral. Gene da célula, gene da célula. Então esse DNA viral ele consegue ser, como eu falei, incorporado nesse material genético, nesse DNA da célula, e ele fica aqui ó. Ele fica um tempo. Por que ele fica um tempo? Porque cada vez que essa célula se reproduz, cada vez que essa célula se divide, cada vez que essa célula faz divisão celular, o vírus está sendo carregado junto. Então o vírus está sendo copiado também. Então pensa comigo, na cabeça do vírus, o que ele precisa? Ele precisa se reproduzir, ele precisa ter várias cópias dele por aí. Essa é a razão última de todos os seres vivos e dos vírus também. Mas a questão é, ele não precisa infectar várias células e fazer várias reproduções e fazer vários vírus para isso acontecer. De outra forma dele conseguir esse fim, que é colocando o material genético dele dentro de DNA da célula, e cada vez que essa célula se reproduz, está reproduzindo o DNA dele já junto, tranquilo, sem conversa, sem caô, sem esquentar a cabeça. Vocês estão me entendendo? Então isso ele consegue fazer uma reprodução, aumentar a quantidade de material genético dele sem ter que produzir mais vírus. Em algum momento, esse ciclo pode se quebrar, porque algum sinal de fora pode ativar esse DNA viral. E aí, se ativar esse DNA viral, o que vai acontecer? Que eu vou entrar num outro ciclo lítico. Eu vou ativar esse material genético do vírus. Esse material genético do vírus vai começar a fazer cópias de si mesmo, vai começar a montar proteínas virais, vai começar a juntar os dois, e aí vai arrebentar a célula, que nem o ciclo lítico que eu mostrei ali no slide anterior, beleza? Mas a questão é, esse tipo de ciclo, ele pode ficar anos dentro das células sem a gente perceber. Um exemplo de um vírus que consegue fazer isso é o vírus da AIDS, o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. E é importante da gente observar também porque ele tem um comportamento um pouco diferente. Ele faz parte de uma classe de vírus, de uma organização de vírus chamada de retrovírus. O que significa dizer que eles são retrovírus? Significa dizer que eles conseguem fazer um caminho químico, bioquímico dentro da célula que é muito único, que é muito deles, que é muito particular. Porque eles são vírus de RNA, só que eles vão colocar o material genético deles dentro da célula, dentro do material genético da célula hospedeira. Como é que eles fazem isso? Pessoal, mas o material genético da célula é DNA sempre, né? Isso. Do vírus nem sempre, tanto é. Esse caso do HIV é RNA, certo? Certo. Só que nesse caso, o vírus HIV, o que ele consegue fazer é transformar, pegar o RNA dele e montar um DNA a partir disso. Como é que ele faz isso? Ele faz isso com uma enzima muito especial chamada de transcriptase reversa. Reversa porque normalmente a gente, do DNA que se monta RNA nos outros seres vivos. No vírus, a gente monta, a partir de RNA, a gente monta DNA. Aí esse DNA vai dentro do núcleo, no DNA da célula, fica ali escondidinho um tempo, até que um dia ele é ativado e volta e ativa um ciclo lítico. Então, primeiro ele fica no ciclo lisogênico, depois ele pode passar para o ciclo lítico. De qualquer forma, para ele conseguir incorporar o material genético dele dentro do núcleo, dentro do material genético da célula, ele precisa dessa transcriptase reversa, dessa enzima que vai fazer o caminho contrário, vai do RNA para o DNA. Por isso que ele chama retrovírus. Ok? Maravilha?
Agora a gente falou um pouquinho dos vírus, vamos entrar um pouquinho em classificação, vamos falar um pouquinho dos seres vivos que são seres vivos e ninguém disputa. Muitos, desde bactéria até árvore, fungo, nós, uma baleia azul. A gente pode organizar essa bagunça toda. A gente precisa, na verdade, classificar essa bagunça toda. Por quê? Bom, primeiro porque fica mais fácil você estudar a vida se ela estiver organizada. Então você consegue estudar toda a evolução de um ramo, por exemplo, a evolução das garças e dos parentes, a evolução dos coelhos, dos ratos, de outros roedores, a evolução das tartarugas e de outros répteis, a evolução dos peixes, com nadadeiras raiadas ou com nadadeiras carnudas, a evolução das estrelas do mar, enfim, a evolução dos seres vivos. Você organizando eles em ramos, em seres vivos mais próximos uns dos outros mais parecidos, você consegue fazer esse estudo de uma forma muito mais simplificada. A gente vai organizar essa parte de hierarquias também. Por quê? Porque quando a gente organiza em grupos, logicamente tem grupos que contêm outros grupos. Quando a gente fala do grupo dos besouros, por exemplo, eles estão dentro de um grupo maior, que é o grupo dos insetos, que aí já tem barata, já tem cupim, e aí eles mesmos já estão dentro de um grupo maior ainda, que é o grupo dos artrópodes, que são os seres vivos com patas articuladas, e aí já inclui crustáceos, já inclui outros seres vivos. Então você tem grupos maiores que outros grupos, grupos que contêm outros grupos. O nome que a gente dá para isso é hierarquia. Olha só, quando a gente fala, esses são as categorias taxonômicas, tá, gente? É isso que são as hierarquias. Quando a gente fala de um reino, por exemplo, um reino tem muitas espécies dentro dele, muitos seres vivos diferentes. E aí um reino pode ter vários filos dentro dele. Um filo pode ter várias classes dentro dele. Uma classe pode ter várias ordens dentro dela. Uma família pode ter uma ordem pode ter várias famílias dentro dela. Uma família pode ter vários gêneros e um gênero pode ter várias espécies. E você está vendo que esses grupos vão crescendo. Essa é a famosa reficofagem. Ok? Reficofagem. Reino, filo, classe, ordem, família e gênero. Aqui, ó. Vamos lá. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e no final espécie. Então, reficofagem é um jeito mais simples de você tentar se recordar da ordem das categorias taxonômicas, para você não ficar com as mãos na cabeça pensando em como você vai lembrar. Reficofagem do grupo que tem mais seres vivos dentro, do grupo que tem menos seres vivos dentro. Ok? Aqui está um exemplo. Dentro do reino Animalia, tem vários filos. Um desses filos é o filo Chordata. Dentro desse filo tem várias classes. Uma dessas classes é a Mammalia, dos mamíferos. Tem várias ordens. Uma dessas ordens é o carnívoro. Dentro dessa ordem ele tem várias famílias. Uma dessas famílias é a Canidae. Dentro dessa família tem vários gêneros. Um desses gêneros é o Canis. E dentro desse gênero tem várias espécies. Tem o Canis familiares, que é o cachorrinho de casa. Canis vulpes, que é a raposa. E tem o Canis lupus, que é o lobo. Beleza? Então, essa organização taxonômica, ela ajuda a refletir também a evolução. Então, todos os seres dentro do gênero Canis são espécies que têm um ancestral em comum há muito pouco tempo. Então, são evolutivamente muito próximos. O cachorro, a raposa, o lobo. E aí, no final, vocês viram que é Canis lupus, que é diferente, tem um nome e sobrenome. Esse é um nome científico, ou nomenclatura binomial aqui. E essa nomenclatura binomial tem algumas regras. Uma dessas regras é: eu tenho o nome do gênero aqui primeiro, com letra maiúscula, e o segundo nome, com letra minúscula, eu chamo de epíteto específico. Então, tem várias espécies que são Zea, por exemplo. Só tem uma, que é Zea maíz, que é um milho. Ok, gente? O gênero sempre é grafado com letra maiúscula, e aqui tudo sempre com itálico, gritadinho. Sempre latinizado. Por que o latim? Porque o latim é uma língua morta e você não tem disputas entre os grupos políticos. Ok, gente? Ficamos por aqui. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Deixa eu crescer. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.